Vamos agora ver um novo amplificador, portanto um amplificador cascódico ou Cascade Amplifier. Portanto, nós vimos que no amplificador de gate comum o sinal da entrada podia ser em tensão ou em corrente. Portanto, vamos ver aqui uma configuração básica do amplificador cascódico. Portanto, temos aqui a tensão de entrada a amplificar, temos aqui o MOSFET da amplificação. Vamos ter aqui agora, vamos colocar aqui pendurado portanto, no dreno DM1 um segundo MOSFET, um segundo NMOS. Portanto, este M2 é polarizado por VB2 e agora colocamos aqui uma resistência de dreno, RD. E temos então aqui a tensão vial. Reparemos que se a gente não tivesse portanto, o M2, tínhamos um amplificador de fonte comum normal, com uma resistência de RD, de dreno. Portanto, aqui este circuito que aqui está, vamos redesenhá-lo desta forma. Se redesenharmos desta forma, aqui temos um amplificador de gate comum e aqui temos um amplificador de fonte comum. Então, o amplificador cascódico ele é constituído pela pilha ou stack ou cascata de um amplificador de fonte comum, convertendo tensão em corrente, ok? A corrente, portanto, temos aqui I0 e mais GM1 XT para VIN igual a VB1 mais XT. E depois temos um amplificador de gate comum que converte esta corrente em tensão aqui na saída, ou seja, aqui vamos ter a Vout DC mais Y de T. Mais especificamente, aqui está. Então, o amplificador de fonte comum, portanto, aqui temos VIN igual a VB1 mais XT, o M1 produz esta corrente I0 GM1 XT e o M2 produz a tensão na Vout DC mais YT. Portanto, o M1 designa-se como dispositivo de entrada e o M2 como dispositivo de saída. Portanto, neste exemplo, tanto o M1 como o M2 são percorridos pela mesma corrente DC e pela mesma corrente AC. Vamos então analisar aqui, para percebermos como é que este circuito funciona, vamos analisar as condições de polarização. Aqui entre o M1 e o M2, o nó comum deles, que liga o dreno de M1 ao source de M2, este ponto aqui, este nó, vamos designá-lo de X. Então, o M1 vai estar saturado se a tensão drain source VDS é maior que VGS menos VTH, isto é, se o Vx for maior que VDS1 de saturação, ou seja, se o Vx for maior que VIN menos VTHN1. Aqui vamos chamar esta condição asterisco. Agora uma coisa importante, se M1 e M2 estiverem ambos saturados, aqui a tensão Vx ela é determinada principalmente pela tensão VB2. Isto é, a Vx é VB2 menos VGS2. Portanto, Vx determinada por VB2, seja lá qual for o VGS2. Bom, isto pode soar um pouco incoerente, mas é assim mesmo. Agora, uma coisa importante, temos aqui a nossa equação asterisco. Portanto, nessa equação asterisco, a gente tem então que Vx tem que ser maior ou igual que VIN menos VTHN1. Também sabemos que o Vx é VB2 menos VGS2. Portanto, o VB2 menos VGS2 é maior ou igual que VIN menos
VTHN1. Portanto, agora aqui deve-se observar-se que a tensão VB2 deve ser aqui, daqui, portanto, isto passa para a direita, então VB2 deve ser maior ou igual que VIN mais VGS2 menos VTHN1. Portanto, esta equação aqui e esta, ambas vão ter que se observar. Esta aqui é asterisco, chamemos a esta aqui, esta segunda condição, asterisco, asterisco. Então, sabemos que aqui a tensão V alto possui um limite inferior para o qual M1 e M2, um deles pelo menos, deixará de estar saturado. Portanto, há um limite inferior para que M1 e M2 continuem ambos saturados. Vamos só pegar aqui no exemplo do driver de linha, não é? Não é assim, peraí. É assim. Portanto, aqui na saída temos VDD, esta tensão VDC produz aqui uma tensão DC, e agora temos aqui, portanto, temos aqui portanto, há um valor mínimo, não é? Aqui, então se isto começar a aumentar, isto aqui começa a cair e eventualmente isto intercepta aqui em 0 e depois é negativo. Aliás, não é negativo porque não existe essa alimentação negativa. Portanto, existe um valor mínimo aqui na saída. Um valor mínimo que é este aqui. Portanto, existe então esse limiar para que ambos os MOSFETs continuem saturados. Portanto, nunca esquecer que na saída a gente tem uma tensão DC somada com uma tensão AC. Então, a tensão na saída Vout tem que ser maior ou igual que VGS2 menos VTHN2 mais VGS1 menos VTHN1. Portanto, aqui é mais fácil. Portanto, aqui a tensão na saída, portanto, aqui a gente vai ter, portanto, o VDS2 tem que ser maior que o VGS2 menos VTHN2 para ficar saturado, seja lá qual ele for, e aqui o VDS1 tem que ser maior ou igual que VGS1 menos VTHN1, seja lá qual ele for. Então a tensão na saída tem que ser maior ou igual que o VDS2 mais VDS1, ou seja, a tensão na saída tem que ser maior ou igual que a soma destas duas tensões aqui. Ou seja, o Vout tem que ser maior que VGS2 menos VTHN2, que é o VDS2, e mais o VDS1, que é VGS1 menos VTHN1. Portanto, eu disse VDS2 e VDS1, na realidade este aqui é o VDS2 mínimo, este é o VDS1 mínimo. Então, a gente, portanto, já viu então que existe então um limite mínimo para Vout. Sabemos qual é a condição de saturação de M1. A condição de saturação de M2 é a seguinte: a tensão VDS2 tem que ser maior ou igual que o VDS2 de saturação, isto é, o VDS2 tem que ser maior ou igual que VGS2 menos VTHN2. E portanto, daqui sai que o Vout menos Vx tem. Portanto, o Vout menos Vx é o VDS2. Portanto, ele tem que ser maior ou igual que VB2 menos Vx menos VTHN2. O VB2 menos Vx é o VGS2.
E, portanto, o Vout tem que ser maior ou igual que VB2 menos VTHN2. Portanto, este aqui e este corta. E, portanto, a gente sabe que isto aqui é maior ou igual que... Portanto, isto aqui é maior ou igual... Portanto, Vout é maior ou igual que asterisco, asterisco, menos VTHN2. Portanto, isto aqui é resultado de VB2 ser maior ou igual que VIN menos, mais VGS2 menos VTHN1. Vamos voltar. Está aqui. Portanto, VB2 menos VTHN2. Portanto, VB2 é maior que asterisco, asterisco. Portanto, este é maior que asterisco, asterisco. Logo, este menos VTHN2 é maior ou igual que o asterisco, asterisco menos o VTHN2. Portanto, isto é tudo uma questão de matemática. Pode fazer um pouco de confusão, mas pronto, é assim. E, portanto, o VB2 obrigatoriamente deve obedecer à seguinte condição para que M2 nunca saia de saturação. Portanto, a nossa tensão de saída tem que ser maior ou igual que o somatório das tensões de overdrive. Neste caso, maior ou igual que VIN menos VTHN1 mais VGS2 menos VTHN2. Portanto, IN menos VTHN1, VGS2 menos VTHN2. Pronto, daqui viemos para aqui. Conclusão: a introdução de M2 vai diminuir o swing ou a excursão da tensão na saída, em pelo menos a tensão de overdrive de M2. Esta aqui. Bom, já agora, em termos absolutos, a tensão na saída ela deve ser maior ou igual que VTHN1 mais VTHN2. Portanto, digamos que este é o limite mínimo para o absoluto para Vout. Então, analisadas as condições de polarização, vamos agora analisar o comportamento de grandes sinais do amplificador cascódico. Então, temos aqui o nosso amplificador, né? Então, para VIN menor que VTHN1, o M1 está cortado e, portanto, aqui o nó X fica flutuante e o M2, por essa razão, também fica cortado e, portanto, Vout é igual a VDD. Além disso, uma coisa importante, o Vx vai ser aproximadamente VB2 menos VTHN2. Apesar de ele estar flutuante. Ele está flutuante, mas tem um potencial. Então, agora, à medida que a tensão VIN excede o VTHN1, né, se o VIN aumentar, aqui a corrente IDS1 aumenta. Logo, toda a corrente IDS1 flui sobre RD e, portanto, a tensão Vout é VDD menos a queda de tensão em RD, que é VDD menos RD IDS1. Portanto, Vout cai. Agora, como a corrente IDS2 é igual a IDS1 e tal como IDS1 e IDS2 aumenta, então reparemos no seguinte: a corrente no MOSFET aumenta, mas a tensão portanto, a tensão aqui no potencial do gate ele é constante. Portanto, para a corrente aumentar, vamos pensar ao contrário. Se a tensão VGS aumentar, a corrente IDS aumenta, não é? Então, aqui passa-se o contrário. Aqui a corrente IDS2 aumenta, não é? Como o tamanho não é fixo, então o VGS2
vai aumentar, é ao contrário, antes aumentávamos o VGS para aumentar a corrente, agora aumenta a corrente para aumentar o VGS2. Portanto, como a corrente IDS2 aumenta e o VB2 é fixo, o VGS2 obrigatoriamente tem que aumentar, ok? Pelo menos enquanto o M2 e o M1 estiverem saturados. Portanto, como o VGS2 aumenta, o VB2 é fixo, o VX diminui. Portanto, à medida que a tensão VIN toma valores suficientemente elevados, portanto, a gente está aqui a aumentar VIN, não é? A dado ponto vai ocorrer um de dois efeitos. Portanto, vão ocorrer dois efeitos. Isto é, a tensão Vout e Vx vão variar de forma conjunta. O Vout varia porque a corrente aumenta e, portanto, a queda de tensão em RD aumenta e portanto, Vout diminui. O Vx também diminui porque, como a corrente aumenta, o VGS tem que aumentar. Então, o Vx tem que diminuir. Portanto, tanto o Vout como o Vx estão a variar de forma conjunta. Portanto, temos aqui dois efeitos possíveis. O Vx cai abaixo de Vin em pelo menos VTHN1, isto é, Vx menor que Vin menos VTHN1. Quando isto acontece, o M1 entra em tríodo. Vamos então ver aqui. Até VTHN1, o M1 está em corte, então a tensão na saída é VDD, depois começa a cair. E a tensão Vx é VB2, portanto, aqui o nó X está flutuante, não é? Enquanto o M1 está cortado. Então a tensão é VB2 menos VTHN2 e depois começa a cair também. Então vamos analisar aqui o nosso M1. Portanto, o M1, a tensão VDS1 é Vx, está aqui. Portanto, aqui esta curva vermelha é o VDS1. E aqui temos o VDS-SAT, que é o VIN menos VTHN, que é esta reta aqui. Então, aqui da interseção até VTHN, o MOSFET 1 está em saturação. Da interseção de Vx com esta reta, não é, que é a tensão do overdrive, o MOSFET 1 entra em tríodo. Agora, em relação a M2, portanto, pode também acontecer o Vout cair abaixo de VB2 em pelo menos VTHN2, isto é, Vout menor que VB2 menos VTHN2. Quando isso acontecer, então temos aqui VB2 menos VTHN2, que é uma reta horizontal, pode não parecer, mas é. Aí temos aqui o Vout, então ele começa a cair, não é? Então, daqui da interseção aqui da reta horizontal com o Vout até VTHN1, o M2 está em saturação. A partir deste ponto, para a direita, o MOSFET 2 entra em tríodo. E agora podemos ter um a entrar em tríodo primeiro que o outro. Então temos aqui a condição A, a condição B. Portanto, temos aqui a condição A e aqui a condição B. Aqui a condição B. A interseção na condição A é aqui e a interseção na condição B é acolá. Portanto, então, dependendo das dimensões de M1 e M2, um dos efeitos A e B ocorre em primeiro lugar. Portanto, se VB2 for relativamente baixo, o M1 pode entrar em tríodo em primeiro lugar. Porquê? Portanto, vamos ver aqui o seguinte. Portanto, temos aqui, portanto, se o VB2 for relativamente baixo, portanto, o VB2 menos VTHN, portanto, a tensão Vx é baixa, aqui está ela, e então, quando o Vx começar a cair, ele muito rapidamente interseta com a reta VIN menos VTHN1, que está. E aqui o Vout, como é maior, ele vai caindo, não é? Ele vai intersetar, como aqui, como ali, como a reta horizontal está muito em baixo, ele vai intersetar muito longe
com essa reta horizontal. Então a condição B vai acontecer muito depois da condição A. Por outro lado, se a tensão VB2 for relativamente elevada e M1 possuir uma relação largura-comprimento muito grande, então se a tensão VI aumentar, a corrente IDS1 vai aumentar muito rapidamente, porque justamente portanto, a relação largura-tamanho do MOSFET é muito grande e portanto o Vout, que é VDD menos RD e IDS1, vai cair muito rapidamente. E portanto aqui nesta situação o M2 vai entrar primeiro em interior. Portanto, só por curiosidade, se M2 entrar em tríodo profundo, a tensão Vx é aproximadamente Vout. Vamos agora calcular o ganho de pequenos sinais do amplificador cascódico. Portanto, vamos primeiro colocar aqui o circuito, ligar aqui o VDD à massa, ligar o VBS2 à massa, ligar a tensão de polarização, curto-circuitar a tensão de polarização do M1, e, portanto, desenhamos agora o modelo equivalente para pequenos sinais. Portanto, temos aqui, aqui duas fontes de corrente controladas por tensão, o GM2, VGS2, GMB2, VBS2, isso porque o corpo do M1 liga a 0 V, então o VSB1 é igual a 0, portanto o MOSFET 1 não vai ter, não vai ter aqui não vai ter aqui a fonte GMB1, VBS1, porque o VBS1 é igual a 0, aqui não, aqui o nó X, cujo potencial é igual ao potencial da fonte de M2, ele vai ser diferente do potencial do corpo, que é 0. O potencial do corpo é 0. Então temos aqui este circuito equivalente. Agora reparemos no seguinte, aqui a vermelho temos o percurso da corrente GM1 VGS1. Esta corrente ela flui através da RD e vai produzir YT. Portanto, independentemente destas duas fontes de corrente controladas por tensão, esta aqui é que vai impor a corrente aqui em RD. Então neste caso a tensão na saída YT vai ser menos GM1 VGS1 vezes RD. Acontece que o VGS1 é a tensão daqui para aqui, é igual a XT, então a tensão YT é menos GM1 XT RD. Logo, o ganho de pequenos sinais é dado por menos GM1 vezes RD, que é igual ao ganho que obtemos anteriormente para o amplificador de fonte comum sem degeneração de fonte. É interessante observar então que o ganho de pequenos sinais do amplificador cascódico ele é independente de GM2 e de GMB2. Agora vamos analisar o amplificador de cascódico aqui para R, portanto, para uma resistência RDS1 diferente de 0. Portanto, temos então aqui o circuito. Aqui vamos pendurar entre o dreno e a fonte do MOSFET 1 uma resistência RP. Portanto, temos aqui vamos ter uma corrente IDS1, aqui vamos ter uma corrente IDS2. O IDS2 é IDS1 mais I2, que se desvia por RP. Ora bem, agora aqui se aplicarmos aqui na entrada uma tensão de polarização VB1 mais uma tensão AC XT, se tivermos aqui vamos ter uma tensão DC de polarização, aqui na saída vamos ter uma tensão AC mais uma
uma tensão DC mais uma tensão AC, que é o YT. Portanto, o YT é uma versão amplificada de XT. Portanto, aqui a corrente que passa aqui no MOSFET 1, portanto, a corrente devida a este XT, chamemos-lhe, portanto, aqui a corrente, portanto, é IDS1 é I0 mais IDS1 pequeno de T. O IDS1 pequeno vai ser então GM1 vezes XT. Agora, por causa de termos ali a resistência RP pendurada, a corrente IDS2 pequena, não é? Ela vai se relacionar com esta corrente IDS1 pequena AC, não é? Desta forma. Portanto, é IDS1 vezes RP vezes 1 sobre 1 mais GM2 mais GMB2. Portanto, a explicação está aqui. Aqui temos RP, aqui temos IDS1 pequeno, aqui temos RP, aqui temos IDS2 pequeno, então, por causa disto, temos isto. Para mais explicações, perguntem ao Razavi. Portanto, manipulando, então ficamos com esta expressão aqui. Portanto, o IDS2, portanto, o IDS1 conhecemos, substituímos, então o IDS2 fica em função de RP, GM2, GMB2 e de GM1 e XT. Portanto, nós na saída, o nosso ganho para pequenos sinais vai ser igual à tensão aqui YT na saída, sobre XT. A tensão YT é menos RD vezes este IDS2, que é toda esta, portanto, e depois dividido por XT dá-nos esta expressão. Esta expressão que aqui está, ela é igual a onde é que ela está? Desculpem. Não é nada. Ela é ela mesma. Portanto, o ganho de pequenos sinais é este aqui, não é? Então agora, normalmente, o RP vezes GM2 mais GMB2 ele é muito maior que 1, está certo? Então, este produto aqui é muito maior que 1. Então, o ganho para pequenos sinais é aproximadamente GM1 vezes RD, que é o mesmo valor que tínhamos obtido anteriormente. Então, bate certo, uma vez mais. Vamos calcular a resistência de saída do amplificador cascódico. Portanto, o procedimento é fazer XT igual a 0 e usar o procedimento habitual. Então, temos isto. Portanto, aqui curto-circuitamos XT à massa, curto-circuitamos a VB2 à massa e aqui curto-circuitamos VDD à massa. E então, a resistência de saída Rout é o paralelo deste Rout com este RD. Portanto, isto que aqui está é equivalente a isto. Portanto, temos RD, não é? Aqui temos o MOSFET 2 e aqui o MOSFET 1 vamos substituí-lo por RO1. Então temos aqui o Rout. Agora uma coisa importante. Porque se tivéssemos aqui a fonte de M2 à massa, então o Rout seria igual a RO2. Como o source de M2 não está à massa, o Rout não é a soma de RO2 com RO1. Tá? Bom, se a gente olhar aqui para este circuito, a gente vê-o como sendo um amplificador de fonte comum com degeneração de fonte, em que o RS aqui é RO1, tá bom? Então, aplicando o resultado já obtido, portanto, da resistência de saída para o amplificador de fonte comum com degeneração de fonte, obviamente ignorando aqui o RD, obtemos aqui esta expressão, o Rout.
Bom, rearranjando, ficamos aqui então com esta expressão final. E portanto a resistência de saída será este R' alto em paralelo com RD. Bom, uma vez mais, como de costume, vamos fazer aqui algumas simplificações. Normalmente o GM do MOSFET vezes o RO desse MOSFET, ele é muito maior que 1. Então, este produto aqui é muito maior que 1. Este produto aqui é muito peço perdão. Este produto aqui é muito maior que 1. Então vamos ficar com R2 vezes RO1. Portanto, temos RO2, não é? Mais, portanto, isto que aqui está, GM2 mais GMB2 RO2 é muito maior que RO1, isto desaparece e então ficamos com isto. Se colocarmos o RO2 em evidência, ficamos com RO2 vezes 1 vezes RO1 vezes GM2 mais GMB2. E portanto ficamos. Portanto, o 1 é muito menor que o RO1 vezes GM2 mais GMB2 vezes. E portanto ficamos, o nosso R' alta é então aproximadamente igual a R01, R02, GM2 mais GMB2. Agora uma coisa interessante a observar, então, se tivéssemos só M1, a resistência de o R' alto seria RO1. Como agora colocamos aqui o M2, a resistência de saída deixa de ser RO1, portanto, o R' alto deixa de ser RO1 para ser isto tudo e, portanto, colocando aqui a colocação do M2 aumentou o R' alto de M1 pelo fator RO2 GM2 mais GMB2 e, portanto, colocando o M2 aumentamos o isolamento da saída relativamente à entrada. Vamos agora calcular o ganho exato do amplificador cascódico. Vamos supor que o lambda é diferente de zero apenas para efeitos de ganho e não para efeitos de ponto quiescente. Okay? E então colocamos aqui o RO1 e o RO2 portanto, em paralelo com os canais dos respectivos MOSFETs. Obtemos aqui este circuito aplicando o modelo de pequenos sinais de M1 e de M2. Bom, ele é um bocadinho complicado, mas não é difícil. Portanto, vamos nos desembaraçar aqui desta fonte de corrente e deste RO. Porque aqui temos duas correntes, aqui temos uma corrente, não é? Se não tivéssemos o RO, esta seria a soma daquelas duas, não é? E passaria em RO2. Como temos aqui RO1, vamos ter aqui também desvio de corrente por RO1, além daquela que passa por aqui. Vamos pegar aqui nesta fonte de corrente controlada por tensão e o RO1 em paralelo com ele. Vamos ver aqui genericamente este circuito. Reparemos, temos aqui uma fonte de corrente, temos aqui uma resistência em paralelo. Isto aqui é um equivalente de Norton. Então podemos substituir o equivalente de Norton por um equivalente de Thevenin. Passamos a ter aqui então portanto, uma fonte de tensão controlada por tensão. E portanto temos aqui e a resistência que estaria aqui, que estava aqui em paralelo, passa a estar em série. Então vamos ter aqui uma fonte de tensão controlada por tensão, que é menos G é mais fácil cortar do que acrescentar, né? Que é menos G vezes R vezes V, que é R, não é R0, já era R, tá? Assim fica mais fácil. Então aqui vamos ter uma fonte de tensão controlada por tensão de valor menos G vezes R vezes V. Vejam aqui, G, R, V. E aqui passamos a ter o R em série.
Ou então, se trocarmos aqui a polaridade mais-menos, ficamos com uma polaridade menos-mais e ficamos com uma fonte de tensão controlada por tensão de valor GRV. E a resistência é a mesma. Então, este paralelo que aqui está, eu falei neste, mas afinal é este aqui, não é? Este paralelo de cima que aqui está, reparemos, temos GM2, VGS2, temos GMB2, VBS2, o VGS2 e o VBS2 são iguais. VGS2, VBS2. Tá? Então vamos juntar estas duas fontes de corrente numa só e fica então GM2 mais GMB2 vezes VGS2. Aqui está ela. Então temos o G, que é o GM2 mais GMB2. Temos o R, que é o RO2. Aqui em cima temos o RO2. E a tensão controladora, que é o VGS2, passa a estar aqui. Então vamos pegar aqui neste elemento e substituir isto tudo. Agora vamos substituir da mesma forma este paralelo desta fonte de corrente com esta resistência. De forma análoga, temos então aqui GM1, VGS1 e aqui RO1. Então aqui vamos ter uma fonte de tensão controlada por tensão de valor GM1, RO1, VGS1. Acontece que o VGS1 é igual a XT. Além disso, e depois o RO1 passa para lá. Então vamos encaixar tudo e ficamos com este circuito. Tadã! Que é bem mais simples de analisar. Temos uma corrente única. Aliás, temos aqui somente uma malha única e uma corrente única. Aqui no nó X, vamos analisar aqui o nó X. Aqui. Portanto, temos aqui esta fonte de tensão controlada por tensão. Temos aqui GM2 mais GMB2 vezes RO2 VGS2. Agora acontece que aqui o nó X, portanto, o nó X coincide com o S2. Então temos aqui o VGS2 aqui, portanto o VGS2 é igual a menos VSG2, portanto o VGS2 é igual a menos VX, então vamos substituir VGS2 por menos VX, então este produto aqui, portanto VGS2 substituímos por menos VX. Agora, sabemos que a tensão no nó X é igual a esta tensão aqui mais a queda de tensão em RO. Portanto, esta tensão aqui é menos GM1 RO1 vezes X mais a queda de tensão em RO, que é RO1 vezes I, seja lá qual for esse I. Chamemos a isto asterisco. A tensão de saída YT é menos RD vezes o I. Bom, agora vamos fazer aqui algumas manipulações algébricas. Portanto, vamos ver aqui o seguinte, temos aqui YT, temos aqui a tensão Vx, temos aqui esta fonte de tensão e temos aqui este RO2. Portanto, YT menos Vx é igual à queda de tensão em RO2 mais esta tensão aqui, isto é, menos esta tensão aqui, porque ela está trocada. Então, a queda de tensão em RO2 é I. Então vamos ter Y menos Vx igual a RO2 vezes I menos isto que aqui está. Vamos isolando o I,
ficamos com esta equação. Ficamos então aqui com esta equação. Agora, o VGS2 é igual a menos Vx, ok? Então aqui o mais passa para menos, aqui temos Vx. Então, ficamos com esta equação aqui. Ficamos com I dependente de YT e de Vx. Bom, substituindo agora Vx de asterisco aqui nesta equação, então ficamos com esta equação. I igual a isto tudo. O I depende de Y, depende de X e depende dele próprio, de I. Então, isolando o I, ficamos com esta expressão aqui. YT, etc. Pronto. Ficamos com esta expressão. Isto é álgebra. Agora, substituindo esta corrente I em asterisco, asterisco, e sabendo que o ganho de pequenos sinais é y de t sobre xt, fazendo uma série de manipulações algébricas, chegamos ao ganho de pequenos sinais, que é menos isto tudo que está aqui. Então, depende de RD, de GM1, de RO1, de GM2, de GMB2, de RO2. Bom, agora é o seguinte, como este produto GM2 mais GMB2 vezes RO2 é muito maior que 1 e o RO1 vezes GM2 mais GMB2 vezes RO2 é muito maior que RD mais RO2, então o que é que acontece? O ganho de pequenos sinais é aproximadamente igual a menos RD GM1. Agora vamos fazer aqui uma análise. Vamos imaginar agora que a tensão RD, que a resistência RD é substituída por uma fonte de corrente ideal. Temos isto. Assim. Como é que resolvemos isto? Bom, isto neste caso, aqui o RD como a fonte de corrente é ideal, o RD é infinito e então pegamos aqui no ganho de pequenos sinais obtido anteriormente, neste aqui, e fazemos o limite de A a V quando o RD tende para infinito. Reparemos que temos RD em numerador e em denominador. Portanto, calculando então esse limite de RD quando RD limite da AV anterior quando o RD tende para infinito, ficamos então com esta expressão aqui, menos GM1 vezes RO1 vezes 1 mais GM2 mais GMB2 vezes RO2. Se aplicarmos a simplificação anterior, assumindo que GM2 mais GMB2 vezes RO2 é muito maior que 1, isto aqui é muito maior que 1, então o nosso ganho de pequenos sinais é aproximadamente menos GM1 RO1 RO2 vezes GM2 mais GMB2. Reparemos no seguinte, temos aqui GM1, temos aqui isto tudo. É interessante observar que esta expressão que aqui está, aplicando aqui a simplificação, é igual ao R' out anterior. E então, o nosso ganho de pequenos sinais é então dado por menos o produto de uma transcontância equivalente vezes o R' out. O R' out é a resistência de saída. Portanto, o amplificador cascódico, obviamente ignorando portanto, aqui o RD vai ser ignorado porque ele é infinito, não é? E a transcontância equivalente, ela é a transcontância do nosso MOSFET 1. Portanto, este GM
A gente viu que no ganho de pequenos sinais só o MOSFET 1 é que é responsável por produzir ganho, então por isso mesmo é que a transcontância equivalente do circuito coincide com a transcontância do MOSFET 1 e chama-se transcontância equivalente do amplificador cascódico. Bom, vamos agora brincar um pouco com estes circuitos e vamos substituir esta fonte de corrente por uma outra estrutura cascódica. Claro que essa estrutura cascódica tem que ser feita com MOSFETs tipo P. Ok? Então temos este I0, temos aqui o amplificador cascódico, não é? Logo este I0 vai ser implementado usando dois PMOS montados numa estrutura cascódica. Reparemos que tem uma primeira estrutura cascódica, que é a de amplificação. Esta aqui é uma segunda estrutura cascódica, semelhante à primeira, mas de polarização. Agora, a parte mais divertida é a seguinte: a resistência de saída ela vai ser o paralelo da resistência RAUT1, que a gente já viu como calcular anteriormente, não é? Com a resistência RAUT2, que é só fazer portanto, é pegar no RAUT1 e associar o 2, portanto, o 3 a 2 e o 4 a 1. Portanto, o RAUT é, então, RAUT1 paralelo com RAUT2 e, portanto, usando o resultado de R'(out) do amplificador cascódico com M1, M2 e RD, então obtemos o seguinte: obtemos o RAUT1, que é RAU2 mais RAU1 vezes 1 mais GM2 mais GMB2 vezes RAU2. Isto já vimos, já deduzimos, e também vimos que é aproximadamente igual a isto, RAU1 GM2 mais GMB2 RAU2. Então o RAUT2 é substituir o 1 pelo 4 e o 2 pelo 3. Cá está ele. 1, 4, 2, 3. E portanto, agora assumindo então que aqui esta estrutura cascódica M3M4 tem um comportamento de fonte ideal de corrente, então o ganho pode ser aproximado desta forma: menos GM vezes RAUT. O GM é a transcontância do amplificador cascódico, que é GM1, e o RAUT é o paralelo de RAUT1 com o RAUT2.